A Terra é rodeada por um campo magnético, uma espécie de força invisível que protege a vida da radiação solar nociva, desviando partículas carregadas de nós e nos mantendo a salvo. É literalmente uma proteção. No entanto, longe de ser constante, este campo está em constante mudança. A história do nosso planeta inclui pelo menos várias centenas de inversões magnéticas globais ao longo de sua existência, nas quais os polos magnéticos norte e sul trocam de lugar, com o norte se tornando sul e o sul se tornando norte. O fim do mundo pode acontecer de diversas maneiras, dependendo para quem você pergunte. Alguns acreditam, inclusive, que o cataclismo global vai acontecer quando os polos magnéticos da Terra se inverterem novamente. Quando o norte virar sul, os continentes vão se mover, gerando terremotos massivos, mudanças climáticas e a extinção das espécies. Mas quando isso vai acontecer? Cientistas dizem que nos últimos anos, algo de estranho tem acontecido com o campo magnético da Terra e não descartam a ideia de que uma inversão ocorrerá em breve. Será que dessa forma acontecerá o fim da humanidade? É isso que veremos. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Para um planeta ganhar vida, ele precisa ganhar numa espécie de loteria dos cosmos. O surgimento de vida, pelo menos o tipo de vida que conhecemos, exige que o planeta atenda a uma série de requisitos fundamentais. É preciso que ele seja rochoso e tenha água em estado líquido. É preciso também que ele esteja a uma distância de sua estrela que lhe garanta receber a quantidade adequada de radiação, de modo que não seja nem muito quente e nem muito frio. Pesquisas recentes sustentam, inclusive, que para a vida ser bem-sucedida em um planeta, é necessário que os primeiros seres vivos a surgirem sejam capazes de interferir na quantidade de gases da estufa da atmosfera. Assim, evitam que a temperatura caia demais. Portanto, não basta que a vida apareça, é preciso aparecer o tipo certo de vida. Porém, os requisitos não param por aí. Segundo uma nova pesquisa divulgada recentemente, para parte dos cientistas, existe mais um fator nesta lista extensa. Segundo tais pesquisadores, para um planeta rochoso com água líquida e na zona habitável de uma estrela ser propício ao surgimento de seres vivos, ele também precisa contar com uma proteção de um campo magnético. Como sugere a pesquisa, caso a Terra não tivesse à sua disposição esse recurso, talvez ela ficasse exposta à violência dos raios cósmicos do Sol, que quando a Terra surgiu ainda era uma estrela jovem. A radiação poderia ter varrido a atmosfera do nosso planeta, que viraria um deserto gelado. Para nossa sorte, a Terra está protegida. Segundo os pesquisadores, o campo magnético do planeta já era, naquele período, semelhante ao que é hoje. Essa proteção evitou que tivéssemos o destino reservado aos nossos vizinhos, como é o caso do próprio planeta Marte. Imaginar a Terra da mesma maneira que Marte é hoje parece um cenário distante, não é? Porém, é bem provável que por muito pouco realmente não nos tornamos como nosso vizinho vermelho. Pelo menos é isso que argumentam pesquisadores da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, num novo estudo publicado na revista científica Nature Geoscience. Segundo o grupo, o campo magnético da Terra chegou a ser 10 vezes mais fraco do que é atualmente. Isso ocorreu no final do período Ediacarano, que se deu entre 630 e 542 milhões de anos atrás. Por volta de 565 milhões de anos atrás, no entanto, teve início um fenômeno que impediu seu colapso definitivo: a solidificação do magma no interior da Terra, que ocasionou a formação do núcleo do planeta. Pesquisas anteriores apontam para a ideia de que o núcleo interno do nosso planeta seria mesmo relativamente novo. Nos anos iniciais da Terra, há 4,5 bilhões de anos, seu interior era feito basicamente de magma e de rochas em estado líquido. Por conta da diminuição da temperatura terrestre e consequente perda de calor, a camada rochosa que hoje conhecemos como crosta e manto foi aumentando.
deixando o magma represado em partes mais profundas. Isso aconteceu porque, a partir de um certo momento, algo que os cientistas acreditam ter ocorrido entre 2,5 bilhões e 500 milhões de anos atrás, o ferro e o níquel do interior terrestre passaram a se resfriar, dando origem ao núcleo interno. A solidificação do núcleo fez com que elementos como sílica, magnésio e oxigênio fossem expulsos do centro, criando um movimento de convecção. Esse fluxo de metais no centro do planeta mantém partículas eletrizadas em constante movimento, o que gera a corrente elétrica e, por tabela, o campo magnético terrestre. É esse movimento de fluidos de rocha que explica até hoje a existência do magnetismo aqui em nosso planeta. É muito fácil usar uma bússola. A agulha sempre aponta para o norte. Isso acontece pelo que dissemos agora, o fato de a Terra ser, em si mesma, um grande ímã. Nosso planeta gera seu próprio campo magnético. O campo magnético da Terra possui dois polos, norte e sul. Eles não são estáticos já há muitas eras, visto que suas variações se deslocam até 16 km por ano. Dessa forma, o campo magnético nunca está em único lugar, o que faz que, com o tempo, os polos terrestres acabem por se inverter. De acordo com o trabalho de uma equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, a última inversão dos polos ocorreu em 781 mil anos atrás e causou grandes alterações no planeta como um todo. Em anos recentes, assim como ocorreu no passado, cientistas têm notado alterações significativas no campo magnético da Terra, e isso tem feito com que pesquisadores do mundo inteiro se perguntem o que exatamente isso representa. A grande maioria dos estudiosos afirma que, novamente, uma inversão de polos terrestres se aproxima e que as suas consequências poderiam ser devastadoras para a vida na Terra como a conhecemos. Ao longo de sua história, o planeta Terra vivenciou centenas de episódios conhecidos como reversões magnéticas, nas quais a bolha magnética que nos protege perde sua força e os polos norte e sul trocam de lugar. Atualmente, os pesquisadores apontam várias razões que levam a crer que a próxima mudança no magnetismo dos polos poderá ocorrer em breve. O campo magnético da Terra estaria em torno de 10% mais fraco se comparado aos registros de 175 anos atrás, o que significaria que o fenômeno estaria próximo de ocorrer. Além disso, os polos magnéticos estão se movendo de maneira bastante rápida. O Polo Norte se localiza atualmente no gelo polar ao norte do Canadá. Entretanto, a cada ano é registrada uma mudança de cerca de 50 quilômetros em direção à Sibéria. Além disso, para os cientistas, o argumento mais significativo para justificar essa tendência seria de que a reversão nos polos magnéticos estaria bastante atrasada. Esse fenômeno ocorre, em média, a cada 200 mil ou 300 mil anos, e a última inversão completa ocorreu há cerca de 780 mil anos, como já dissemos. Caso uma reversão dos polos terrestres acontecesse mesmo no período em que a raça humana ainda está na Terra, seria esse um motivo de preocupação? Antes de reverter, aconteceria um enfraquecimento do campo magnético da Terra, e os cientistas dizem que é o enfraquecimento a pior fase para os terrestres. De acordo com John Tarduno, professor de geofísica na Universidade de Rochester, um campo magnético forte ajuda a proteger a Terra da radiação solar. Ejeções de massa coronal algumas vezes atingem a Terra, afirmou o pesquisador. Algumas das partículas associadas podem ser bloqueadas pelo campo. Com um campo magnético fraco, o escudo é menos eficiente e traz mais perigo para nós, completou o cientista. As partículas carregadas que bombardeariam a Terra durante as tempestades solares iriam cavar buracos na atmosfera. E isso poderia machucar os humanos de diversas formas, como causar câncer de pele em grande parte da população, o que seria responsável por, talvez, centenas de milhares de óbitos.
nossa tecnologia também com certeza estaria em perigo. Mesmo hoje, tempestades solares podem danificar satélites, causar apagões e interrupção das comunicações de rádio. Esse tipo de influência negativa com certeza iria aumentar se o nosso campo fosse mais fraco, e seria importante encontrar estratégias de segurança. Em 2003, uma tempestade magnética batizada de Halloween Storm provocou apagões na Suécia e obrigou companhias aéreas a alterarem rotas de aeronaves para evitar os riscos causados pela radiação e problemas de comunicação. Satélites e sistemas de comunicação também foram afetados. Outra preocupação adicional é que a diminuição e reversão do campo desorientariam todas as espécies que utilizam o geomagnetismo para se orientar, incluindo abelhas, salmões, tartarugas, baleias, bactérias e pombos. Os mais pessimistas dizem ainda que fisicamente a inversão de polos seria uma catástrofe, levando ao que muitos consideram como o fim do mundo. Em um novo relatório, o diretor do Laboratório de Física Atmosférica e Espacial da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, Daniel Baker, explica que caso os polos magnéticos se invertam, é provável que algumas áreas do planeta se tornem inabitáveis por causa da eliminação das redes elétricas dos ventos solares que perfurariam a camada de ozônio. Para eles, se o campo magnético continuar a diminuir e os polos magnéticos virarem, a Terra pode acabar como Marte. Um mundo oceânico que se tornou seco, árido e incapaz de suportar a vida. Porém, a NASA desmente qualquer uma dessas afirmações. Segundo a NASA, o campo magnético do planeta pode até enfraquecer durante o processo de inversão, que pode durar milhares de anos. Mas não irá sumir, porque é fruto do movimento incessante do núcleo da Terra. Além disso, como afirmam os pesquisadores da companhia, os dinossauros e nossos ancestrais hominídeos já passaram pelo evento, que ocorreu pela última vez há cerca de 800 mil anos, e mesmo assim sobreviveram a isso. Portanto, podemos ficar tranquilos quanto a isso, pelo menos por enquanto.